E vamos agora chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Luan Sperandinho, analista político e conselheiro do ranking dos políticos. Muito boa tarde, Luan, e muito obrigado por estar conosco nesta sexta-feira aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde, sempre um prazer contribuir com o debate público e também falar com você, Carlos. Prazer todo meu, Luan. Então vamos falar de debate público, né? Porque hoje tivemos a apresentação da primeira proposta de reforma tributária, o arcabouço fiscal foi aprovado pelo Senado antes de ontem. Temos grandes coisas que estão mudando em Brasília, estão se movimentando no Congresso Nacional, né? Grandes mudanças do quadro fiscal. Então a primeira pergunta que te faço é: o que você está achando nesse momento, nesta conjuntura? Qual a sua opinião sobre o arcabouço fiscal e sua opinião sobre esta primeira proposta de reforma tributária que foi apresentada? Perfeito, Carlos. Vamos por partes. Eu acho que essa semana a gente tem bastante implicações a mercado na política, porque além dos tópicos que você falou que a gente vai comentar nos próximos minutos, nós tivemos também mais uma decisão do Copom que contrariou pressões políticas. Então a gente também tem um episódio muito forte de politização da política monetária que a gente tem vivido desde o início do governo Lula. Então acho que é um tópico também para a gente tratar. Mas um dos pontos da decisão da política monetária dessa semana que está relacionada ao marco fiscal, porque por mais que a gente tenha uma tendência de aprovação no marco fiscal, a verdade é que ele ainda não foi aprovado. E nessa semana, nós tivemos a aprovação pelo Senado Federal dele por 57 votos a 19, porém, o relator, o senador Omar Aziz, fez alterações, depois com a própria liderança do governo, com a anuência do senador Randolph. Nós também tivemos modificações, e essas modificações foram no sentido de ampliar e flexibilizar a possibilidade de gasto do arcabouço fiscal, porque abriu-se exceções para o Fundeb, abriu-se exceções para o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também despesas com ciência e tecnologia. E, obviamente, isso gera um certo desgaste com a Câmara dos Deputados. Então, o marco fiscal, por mais que haja tendência de aprovação agora na Câmara, ele poderia ter sido finalizado nesta semana, e essas modificações acabam novamente criando um certo impasse entre a Câmara e o Senado, porque, como as conversas que eu tive com alguns parlamentares e lideranças na Câmara, nós aprovamos uma versão mais restritiva na Câmara, e aí nós tivemos o Senado abrindo 3 exceções no texto. Então, a versão inicial encaminhada pelo governo federal tinha 11 exceções ao texto. E elas foram restringidas em algum nível na Câmara, e agora elas são, algumas delas, reabertas. Então, obviamente, isso gera um desgaste. A avaliação desse texto, a gente teve uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado nesta terça-feira, e que contou com o Marcos Mendes, meu colega e companheiro de conselho do ranking dos políticos. O Marcos Mendes, obviamente, foi muito crítico às propostas relacionadas ao marco fiscal, e eu vou pedir até licença para referenciar algumas das conclusões da apresentação dele, que é um técnico que foi responsável pela a regra do teto de gastos, e eu acredito que é uma pessoa cujas análises eu confio, porque ele tem trabalhado em muitas consultorias analisando justamente o arcabouço fiscal. Alguns dos pontos dessa matéria que ele apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é que a tendência dessa regra fiscal não estabiliza a dívida pública, ou seja, a principal função, o principal escopo do marco fiscal tende a não ser cumprido. Logo, é um texto que fica aquém do desejado. A segunda conclusão apresentada pelo Marcos Mendes é que esse arcabouço fiscal depende excessivamente de um aumento muito grande de receita.
A terceira conclusão apresentada por ele é que a aplicação dele, em conjunto com a volta da indexação do salário mínimo e da vinculação de despesas à receita, e aqui a gente está falando de gastos em saúde, gastos em educação e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, acaba por comprimir outras despesas, o que no longo prazo tende a inviabilizar essa regra. Ou seja, nós estamos encomendando um problema com este marco fiscal em virtude de algumas indexações, que eventualmente a gente vai ter uma nova batalha legislativa mais à frente para fazer mudanças em relação a essas indexações, sob pena de inviabilizar completamente este arcabouço fiscal que está sendo discutido. E, por fim, nós estamos vendo pressões por um aumento do limite de gastos para o orçamento de 2024, e isso tende a exigir um aumento ainda mais forte por parte da Receita. Então, esse marco fiscal, nós temos aí uma apreensão do mercado que nós tivemos no final do ano após a PEC da transição. Essa PEC da transição acabou ampliando o limite do teto de gastos e tendo essa promessa de envio de uma lei, de um projeto de lei complementar, que é justamente o arcabouço fiscal que estamos tratando aqui, Carlos. E isso gerou bastante apreensão no mercado por todas as sinalizações que o governo federal estava indicando após a sua eleição e ainda na equipe de transição. Nós tivemos uma reação positiva do mercado na apresentação do texto, com o Ibovespa naquela ocasião subindo quase 2 pontos percentuais naquele pregão, e como você próprio trouxe em algumas análises naquela ocasião, e eu me lembro bem porque eu faço parte da audiência do programa, a expectativa ela foi bem analisada porque as expectativas eram muito baixas diante das sinalizações do governo, mas isso não significa que essa regra fiscal tende a ser boa para o Brasil. Pois é, né? Para Faria Lima, pelo menos, né, Luan? Melhor uma regra do que ficar sem regras e o risco de virar uma Argentina. Então, de fato, mas não, isso não significa que essa regra seja uma boa regra, né? Então, melhor com regra do que sem regra, mas essa não necessariamente é uma regra válida. Isa Takaki, sua pergunta... E faz sentido essa análise para cá. Opa, sim. Faz sentido essa análise. Eu lembro sempre de citar um economista histórico da teoria da incerteza, o Knight, e ele fala muito justamente sobre os problemas da incerteza, porque é muito melhor você ter um cenário ruim e que é certo do que um cenário incerto, porque a incerteza ela tende a paralisar investimentos. A partir do momento em que a gente tem um cenário ruim configurado, eu posso gerenciar esses riscos, mas tudo na vida em algum nível é incerteza. Então, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, existem riscos de, por exemplo, um acidente. Então, eu gerencio os riscos olhando para os lados para verificar se o carro vai passar naquele momento ou não. Agora, a partir do momento que eu tenho incertezas, como, por exemplo, um problema de iluminação que não me permite ver se está passando algum automóvel ou não, a racionalidade indica que eu não devo atravessar a rua. Logo, eu vou suspender um ato, uma ação que eu precisava ser feito. Então, por exemplo, diante de incertezas, nós temos diversas empresas postergando investimentos, rentabilizando fluxo de caixa, ao invés de realizar investimentos que anteriormente poderiam estar previstos. Então, a aprovação do marco fiscal, ela tem sido analisada como oportuna, mas não porque a regra é boa, e sim diante da falta de consenso e probabilidade política de se aprovar algo melhor neste momento, Carlos. Perfeito, perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o Luan. Boa tarde, Luan. É exatamente essa questão, né, de ser algo que seja bom para todos os campos, principalmente o agronegócio, né, que representa 1/4 aí do PIB brasileiro, né, e não está muito claro o impacto dessa reforma tributária para esse setor, que é um setor muito importante e é um setor que está temendo, inclusive, ser o mais prejudicado nessa reforma. Inclusive, a Frente Parlamentar, né, de Apoio à Agropecuária
diz que é muito abrangente, né, e diversificado, que não pode ter uma regra comum. Como é que você está enxergando especificamente, né, o setor agro, né, que acaba impactando também em ações, né, acaba impactando o mercado financeiro? Como é que você acha que seria, você acredita que eles vão conseguir chegar num acordo, vão conseguir ser mais a favor ali do agro, sabendo que tem um governo que é mais resistente ao agro? Perfeito, excelente pergunta. Na semana passada, eu conduzi e coordenei uma pesquisa de campo junto aos parlamentares, e nós, no Ranking dos Políticos, fazemos esse tipo de pesquisa para avaliar o termômetro do Congresso Nacional, e nós tivemos algumas percepções que nós perguntamos em relação à percepção dos senadores ao Cristiano Zanin, não é o tópico aqui, e perguntamos sobre a avaliação da articulação e do governo Lula com o Legislativo para a Câmara e para o Senado, e nós perguntamos justamente sobre a perspectiva de reforma tributária. E nesse tópico, nós tivemos uma agregação de dados respeitados a proporcionalidade partidária, de que a maioria dos deputados federais e dos senadores estão otimistas com a aprovação da reforma tributária ainda neste ano. A gente percebeu um otimismo na Câmara maior, que beira os 80%, mas o Senado, esse otimismo também é muito alto, acima dos 60%. O que nós temos visto é uma discussão de resistências também. Nós tivemos, na noite de ontem, o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, divulgando a versão preliminar do seu substitutivo, que vai ser incluído na discussão da PEC 45, que já está em estado mais avançado e já está em plenário, então é uma manobra regimental para que não precise passar pela CCJ, depois em comissão especial. E o que nós vimos nesse texto é que, apesar de bastante cautela, é uma versão preliminar, então ainda cabem modificações, nós temos muitos grupos que estão se opondo a essa reforma diante de algumas incertezas. E aí aqui eu vou destacar 3 principais grupos: os governadores, os prefeitos e justamente o agronegócio, que foi a sua pergunta. No agronegócio, a grande questão é que ainda não está claro o impacto da reforma tributária para o agronegócio, que é um segmento que representa 1/4 do PIB brasileiro. E a grande discussão que nós temos visto aqui no Congresso Nacional é que o setor de agroindústria teme ser prejudicado ao pagar alíquotas maiores. E a sua citação à Frente Parlamentar de Apoio à Agropecuária, a FPA, faz muito sentido, porque eles têm apresentado que o segmento do agronegócio é muito abrangente e muito diversificado e que não se pode ter uma regra comum para todo ele. E isso ainda não está claro no texto do substitutivo preliminar apresentado pelo Aguinaldo Ribeiro, e nós temos um esforço nos próximos dias muito forte para tentar chegar a um acordo e algum consenso que diminua um pouco as resistências ao agronegócio. Perfeito. Agora, Luan, eu só queria falar também com você sobre a questão lá da maioria parlamentar. Aliás, não, vamos falar um pouco de política monetária também, os efeitos dessa política. Depois a gente volta a falar de política. Eu só queria continuar esse assunto na questão da política monetária, porque o Banco Central manteve os juros em 13,75%. A gente está vendo uma política fiscal muito expansionista vindo do governo federal. Tivemos a PEC da gastança no final do ano passado, 200 bilhões de reais. Temos um déficit previsto para esse ano de 115 até 150 bilhões de reais. Temos um aumento real do salário mínimo, temos um Bolsa Família que passou de forma definitiva de R$ 180 para 750 em alguns casos. O que você está vendo sobre a situação macro como um todo, uma política monetária restritiva por causa de uma inflação que continua superior à meta prevista pelo Conselho Monetário Nacional e, por outro lado, uma política fiscal expansionista? Parece que o Brasil vai dar um cavalo de pau daqui a pouco na política econômica, porque temos 2 alavancas que estão se movendo de forma oposta, né? Qual que é a sua visão?
Carlos, de fato nós tivemos o Copom mantendo a taxa Selic pela 7ª reunião seguida, mas isso não foi surpresa. O que eu tenho visto de repercussão não é tanto a taxa de juros por parte de consultorias e gestoras, mas sim a partir do comunicado que foi emitido pela autoridade monetária, afirmando no sentido de que a conjuntura atual do estágio do processo desinflacionário ainda tende a ser lenta e que há expectativas que estão desancoradas e, em virtude disso, há necessidade de cautela. Ou seja, foi um comunicado mais duro na visão de parcela que o mercado estava esperando, na linguagem técnica, como o mercado gosta de falar, relembrando os tempos do mercado financeiro, foi um comunicado mais hawkish. O que a gente tem não é exatamente fechar as portas para o início da queda do ciclo de juros, mas, na verdade, foi um comunicado que diminui a probabilidade de haver esse comunicado ainda em agosto. E, do ponto de vista da política monetária, o que a gente tem visto aqui em Brasília foi uma reação muito dura por parte do presidente Lula e nos bastidores com técnicos da Fazenda que têm atuado muito como um bombeiro, né? Uma reação também nos bastidores que eu avalio como bastante negativa, porque desde o início do ano o presidente Lula tem criticado a política monetária. E a reação dele logo após o comunicado do Copom foi dizer que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem jogado contra a economia brasileira e chamou também de irracionalidade aquilo que nós estamos vivendo. Nos bastidores, pessoas que eu conversei do Ministério da Fazenda definiram algo no sentido de sabotagem o que o Copom tem feito ao manter os juros altos. Mas, como eu estava dizendo, a verdade é que, do ponto de vista político, as sinalizações que nós tivemos desde o final do ano, com a PEC da transição, que ampliou o limite de gastos para o orçamento de 2023 e abriu as portas para uma proposta de nova regra fiscal bastante flexível, obviamente não contribui para o início dessa queda na taxa de juros e, obviamente, não há só um componente político nessa tomada de decisão, mas o componente político não contribuiu para acelerar essa queda na taxa de juros. Obviamente, isso tende a prejudicar a economia em algum nível, sim, mas interpretando por que os agentes políticos têm criticado, por que o presidente Lula, desde janeiro, tem criticado a taxa de juros, essa politização eu tenho analisado mais como um hedge, como a gente chama no mercado financeiro. É como se o presidente Lula estivesse contratando um seguro para caso a economia não entregue um crescimento robusto, ele tenha ou um crescimento de forma sustentável neste ano e para o próximo ano, ele tenha uma justificativa e um bode expiatório muito claro para apontar o culpado. O culpado é a política monetária, o culpado é o presidente do Banco Central, que inclusive foi colocado lá pelo meu adversário político Jair Bolsonaro. Não só, e a gente tem algumas sinalizações do porquê ele tem feito isso, né? Ele utilizou de evidência, né, no início do ano, se a gente for puxar na memória, em fevereiro e março, diversas declarações falando que Roberto Campos Neto estava no grupo de WhatsApp dos ministros de Jair Bolsonaro, insinuando, né, já a parte da militância do Partido dos Trabalhadores, insinuando que Roberto Campos Neto votou com a camisa da seleção brasileira, indicando um apoio ao governo Bolsonaro, e que, dessa forma, ele buscou antagonizar com Campos Neto, neste momento, não necessariamente pensando para agora, até porque uma mudança na taxa de juros, a gente sabe que ela tende a demorar pelo menos um semestre para ser sentido de forma mais decisiva na economia.
Porém, é uma narrativa que o governo Lula criou para se proteger caso lá na frente os dados econômicos não sejam favoráveis na percepção pública. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar com o Luan Sperandil. Muito obrigado, Luan, por sua participação aqui no nosso closing da BMC. Com certeza teremos mais para frente papos para discutir com você, que é analista político e conselheiro do ranking dos políticos. Mais uma vez, Luan, muito obrigado por sua participação.